Rapaz. Paz, já tem gente aí, ó. Tentamos chegar na hora, 9 horas. Eu vou esperar dar uma enchida aí no canal, para os irmãos irem. Quem quiser, deixa nos comentários de onde vocês são, o nome, cidade. A gente deixar. vai tentar fazer uma live bem curta, até porque o assunto não é uma coisa tão rebuscada, todo mundo já passou os olhos no que a gente vai falar aqui, com certeza, porque é evangelho. E vamos lá, pega a Bíblia e vamos estudar. Eu espero que o som esteja bom, esteja alto aí. A gente está gravando do celular, né? Da maneira Que dá. raiz do canal ID, como sempre foi, sem microfone, sem nada, a gente não tem esse recurso aqui, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível. Deus conhece os corações. Tá ótimo o som, obrigado. Então, vamos lá. Vamos entrando aí o pessoal e a gente... Pessoal da Bahia. Desculpa, assim, foi em cima da hora, a gente chegou em casa, os meninos estavam dormindo, a gente veio da casa da nossa sogra, da minha sogra, da mãe da Fernanda. Paz aí, irmão Grayson. Acompanhei um pouquinho da live lá hoje também. Foi graciosa. Manda um abraço pro irmão Luiz. A gente chegou, as crianças estavam dormindo já, aí a Fernanda falou, pô, vamos gravar o vídeo? A gente já tinha... Esse estudo já foi feito no último Café com Cristo, que a gente fez aqui, em casa. Uma reunião em célula que a gente faz aqui na minha casa. E aí, na nossa casa, e a gente já tem essa palavra, já foi ministrada. Então, assim, já estava engatilhada para botar no canal. Só estava esperando a oportunidade e hoje a gente conseguiu. As meninas dormiram mais cedo e a gente deu uma passada aqui, deu uma lida. E a gente vai passar para vocês. Tô vendo que tem pouca gente, só 4 pessoas. É porque também a gente avisou muito em cima da hora. Mas vamos começando, né? Vai ficar... Senão vai ficar muito comprido. Já são 9 horas, 9h02. E se tiver que ser com 4 pessoas, vão ser com 4, com 5. Não tô preocupado com a quantidade, estou preocupado com o conteúdo, com a mensagem. E ela vai ficar disponível aí no canal logo depois que a gente terminar ela. Tá bom? Então, o tema do estudo é o que Jesus escreveu no chão. Já ouvi muitas pessoas falarem o que estava escrito, de que maneira que Jesus escreveu, para quem ele escreveu, mas sempre fica a dúvida. E a palavra de Deus, ela mesmo se explica. E o que Jesus escreveu no chão está dentro da própria Escritura. Se a gente vai escolher e procurar, a gente vai saber aonde está escrito o que Jesus escreveu no chão. O que eu queria deixar bem claro é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um cumpridor de profecias. Ele veio, se tornou carne para cumprir profecias, as que os profetas falaram de antemão. Entendeu? Ele veio ao mundo, se fez carne para cumprir coisas proféticas. E na sua segunda vinda, quando ele voltar a esse planeta, na sua segunda vinda, ele vai acabar de consumar as profecias, ao qual os profetas também falou, que ele não completou na sua primeira vinda, que estavam determinadas por Deus para a sua segunda vinda. Ele vai vir cumprir todas elas. Então Jesus é um cumpridor de profecias, e tudo que ele fez enquanto vivo nesse planeta, enquanto carne aqui conosco, no seu tempo, ele veio cumprir as profecias a que os profetas anunciaram em tempo oportuno. Ele não estava aqui para falar palavras ao vento e nem para passar o seu tempo, ou apenas curando. Ele veio aqui anunciar a boa nova do reino do Pai, a sua segunda vinda e remir os pecados, a sua morte no madeiro. Óbvio que ele veio curar, ele veio realizar prodígios, milagres, mas não era o principal. O principal era anunciar a boa nova do evangelho, a boa nova do reino de Deus, que o evangelho significa boa nova, e a sua vinda. Então vamos lá.
o que ele escreveu no chão? Para a gente entender isso, a gente vai ter que contextualizar o que está lá em João 8. A gente vai ter que buscar um pouquinho antes o que está escrito em João 7. E a gente vai vir falando sobre isso para vocês entenderem os momentos em que as coisas estavam acontecendo. E o porquê que em dado momento Jesus levanta para falar coisas em João 7 e porquê que em João 8 aquele momento acontece, aquele momento que marca aquele episódio da mulher adúltera em João 8. Que momento era aquele que Jesus estava ali sentado escrevendo no chão? Que momento era aquele? Mas tu já parou para se perguntar o que ele escreveu ali? Naquele episódio da mulher adúltera de João 8? É isso que a gente vai abordar e vamos abordar esses contextos. Tá certo? E qual é a aplicação disso para os nossos dias de hoje? Se tem aplicação para nós? Tem. Teve para eles naquela época e tem para nós. Tudo que Jesus fez e faz, ele tem camadas proféticas, camadas de revelação. Camadas proféticas não, desculpa. Camadas de revelação. São coisas aplicativas. Se você ler um bom entendedor, já vai entender o que Jesus está falando. Às vezes cumprimento imediato, né? Às vezes cumprimento imediato e às vezes cumprimento mais adiante. Mas o fato é, existe... Isso aqui quebra. Por isso que é ruim fazer aqui. Pior lugar. Voltou. Todo mundo aí? É que deu uma caída aqui a conexão, mas vamos lá. Então, Você estava falando de que todo mundo entende de uma maneira aplicativa a mensagem todo mundo principal entende. de João 8, de não pecar, de se arrepender dos seus pecados, de não acusar o As pecador, pessoas pegam esse pedaço que seria a camada mais superficial da revelação. de aplicação. Aí as pessoas falam, a mulher vai, não peca mais, quem cometeu seu pecado não peque mais. Tudo bem, tá entendido. Mas em que momento foi aquilo? Qual é a relação disso com o que estava escrito no chão? E a cena que estava envolvendo essa questão, o que... Isso vai ser complicado isso. Não, já voltou. Voltamos de novo. Vamos lá, abrindo em João 7. Capítulo 7, os versos de 10 a 24. Tá? Aí eu vou pedir para a Fernanda ler para João 7, de 10 a 24, e na epígrafe aí, já diz em que momento isso se encontra. Jesus na festa dos tabernáculos. Isso é para dar uma direção para onde a gente está, em que momento a gente está falando, o que Jesus está vivendo aqui nesse momento. Então, João 7, de 10 a 24, para a gente contextualizar. Versículo 10. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém fala... Calma, Pepe. Pô, tô calmo, cara. Nunca aconteceu aqui. A gente sempre fez live aqui. Vamos lá, versículo 14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? É até o 24, né? Uhum. Aqui já é um versículo-chave, né? Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão. Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus. Um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem.
E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Por onde ele andou, as coisas que ele já tinha feito e vinha fazendo. Então ele procurou subir para a festa dos tabernáculos em oculto, foi em separado. Triste. Vamos lá, voltando de novo. Já tinham procurado, os fariseus já tinham tentado colocar as mãos em Jesus para matá-lo, apedrejá-lo e coisa parecida. Então ele procurou vir em oculto e ele, longe da sua família, ele foi em oculto lá para a festa dos tabernáculos. E aí chegando lá, ele foi interpelado a respeito do sábado, porque no capítulo 5 de João ele havia curado um homem no sábado, era sábado. E ele, ali naquele momento, ele já sofreu, já tentaram pegar ele. E aí Jesus ele fala, vocês não observam a lei? Vocês não entendem que irmãos, se você parar para pensar, um dos mandamentos de Deus é não matar. Não matar. E esses caras estavam querendo simplesmente matar Jesus, porque ele curava, porque ele fazia milagres, porque ele se dizia ser o filho de Deus. E eles achavam que isso era blasfêmia. Então queriam pegar Jesus. E Jesus fala, ninguém dentre vós observa a lei de Moisés? É justo circuncidar um homem no dia de sábado para que a lei seja cumprida, e não curar apenas um homem no dia de sábado? Irmãos, essas coisas não faziam sentido nenhum. Os caras levavam a lei ao pé da letra e distorciam a lei ao seu bel prazer. E a gente vai entender isso no contexto de João 7 e João 8. A gente vai entender que os fariseus eles já faziam a sua própria lei. Eles tinham as leis e os estatutos de Deus, mas eles já praticavam uma lei deles. E a gente vai mostrar isso aqui. Então ele fala assim no final, no verso 24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Jesus ainda dá um toque para eles. Oi? Uma dica. Não julgue segundo a aparência, julga pela sua justiça. A lei de Deus é justa, mas vocês estão julgando tudo pela aparência. É lícito fazer circuncisões no sábado, mas não é lícito fazer uma cura no sábado, abençoar uma pessoa no sábado. Onde estava escrito isso na lei? Isso era uma interpretação subjetiva dos fariseus e dos escribas da época. Tudo bem, vamos lá. Aí eu fiz uma nota aqui, escrevi assim, Jesus em meio à festa vai ao templo onde ensinava a doutrina do Pai, abertamente, e adverte a respeito do cumprimento da lei de Moisés sobre o sábado e como os fariseus já distorciam a lei deixada por Deus. No decorrer do texto, tentam mais uma vez prender o Senhor Jesus, mas não era chegada a sua hora. Existia uma hora e um momento para que ele fosse pego. A gente sabe que isso aconteceria na Páscoa. O momento da captura do cordeiro, dos sacerdotes levarem ele para o altar de sacrifício, que foram os sacerdotes que fizeram isso tinha um tempo determinado. Isso está nas festas. Se você entende as festas, você sabe que existia um tempo determinado do cordeiro ser imolado. E não era neste momento da festa dos tabernáculos. Era na Páscoa seguinte. E nós aqui estamos na festa dos tabernáculos que antecedia a próxima Páscoa a qual o cordeiro seria imolado. Vocês estão entendendo? Não era a hora. Não era a hora. Eles poderiam querer pegá-lo, mas Deus o livraria porque não era chegada a hora. Nós vamos ler João, é o contexto ainda. Vamos ler João 7, do verso 37 ao 39. E aqui diz quantos dias tinha a festa do tabernáculo. Quem conhece as festas sabe que são 7 dias.
E vamos lá, vamos ler o texto. João 7, do 37 ao 39. Vai ler aí, Fernando, pra gente. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse em respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, ele fala aqui, dos rios de água viva. Jesus, então, ele chega No último dia da festa. no último dia da festa, ele faz um clamor, essa frase: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A festa, ela tinha 7 dias. No último dia, que era o 7º dia da festa, e no 8º tinha um dia solene, né? O dia solene era no 8º. No 7º dia era o último dia das festas, no dia da festa, Jesus ele levanta e clama em alta voz. O 7º dia, irmãos, nos aponta para o milênio. A gente tem vídeos aqui no canal que falam sobre isso. Todo mundo que acompanha a gente sabe que o 7º dia aponta para o milênio e que o 8º dia aponta para a eternidade. O 7º dia aponta para o milênio e Jesus se levanta justo no 7º dia e fala isso: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Jesus falou isso. Por que ele falou isso? Com que sentido e intuito o Senhor Jesus falou essa frase, esse texto, em alta voz? O que ele estava vendo na frente dele naquele momento? Isso não está nas Escrituras, mas se você procurar nos costumes judaicos da época de Jesus, você vai entender o porquê Jesus estava falando isso. E a gente procurou saber por que Jesus estava falando isso. Óbvio que ele está falando do milênio. Óbvio que existem textos na Escritura que Jesus tinha em mente para falar isso, que está lá em Zacarias 14, os versos de 8 a 11. E a gente vai ler esse texto aqui e vai fazer o paralelo com esse momento. Quando a gente lê isso e entender o que Jesus estava pensando, e depois que eu explicar o que ele estava vendo ali na frente dele acontecer, no 7º dia da festa dos tabernáculos, você vai entender e vai fechar direitinho esse contexto de João 7. E vai ver como o nosso Senhor Jesus Cristo é tremendo e ele não fala palavras no vento, ele vem cumprir profecias e dar recados da parte de Deus. Vamos lá, Zacarias 14, de 8 a 11. A gente vai entender que isso é o milênio. E foi da onde Jesus pensou para dizer e proferir essa frase de João 7, dos versos 37 ao 39. Vamos lá, Zacarias 14, de 8 a 11. Lê. Lê, pode ler. Versículo 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até o mar ocidental. E no verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba, a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar de primeira porta, até a porta da esquina, desde a torre de Ananel, até os lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Até o 11. Isso, até aqui. Isso já aconteceu naquela época. Não se cumpriu ainda. Isso não se cumpriu, não haverá maldição sobre ela. Não haverá maldição sobre a terra de Jerusalém. E toda vez que a gente vê naquele dia, a gente já sabe que está apontando para a vinda de Cristo. Então você vê, Cristo olhou e falou que de Jerusalém, daquela terra, naquele dia sucederá que de Jerusalém correrão águas vivas. Águas vivas fluiriam de Jerusalém. Irmãos, o reino de Cristo, o milênio sabático de Cristo na terra,
terá como sede do seu reino Jerusalém. E os santos e a igreja reinará com ele. De lá fluirão rios de água viva para as nações no milênio. E esse texto esclarece muito bem isso. E Jesus está olhando em João 7, do verso 37 ao 39, no 7º dia da festa dos tabernáculos, que é a festa mais importante depois da expiação, né? Porque é a expiação que leva o povo judeu para a festa dos tabernáculos. No 7º dia, ele fala essas palavras. E aí você vê o quão profético é esse texto que Jesus está dizendo. Quando você baliza ele com Zacarias 14, versos de 8 a 11. Ele está fazendo uma referência direta ao povo que conhecia aquela escritura, que sabia que aquilo era uma profecia para o futuro, né? Você vê que em João 30, voltando lá para João 7, os versos 37 e 39, eu falei para vocês que Jesus ele estava cumprindo, ele estava chamando, ele estava clamando e chamando o povo para vir a ele. Vem em mim, que aquele que beber de mim não terá mais sede, e desse fluirá rios de água viva, como está escrito nas Escrituras. Em Zacarias. Como está escrito em Zacarias 14, de 8 a 11. Daqui de Jerusalém vai fluir esse rio de água viva para as nações. O povo não entendia nada do que Jesus estava falando. Não sabia que momento era esse. Mas por que Jesus falou isso? Foi só por isso? Foi só para cumprir essa profecia e chamar o povo de Deus para dentro dessa profecia nele? Não. Existia, meus irmãos, um costume judaico chamado Cerimônia das Águas. Essa Cerimônia das Águas, se você procurar na internet, você vai saber o que eu estou falando. Eu vou explicar isso aqui, mas você vai saber que não é uma coisa inventada, nem estou falando isso para florear o estudo. Isso existia no tempo de Jesus e já vinha. Isso aí tinha o seu auge no tempo de Jesus. O que consistia essa cerimônia das águas, que ocorria no último dia da festa dos tabernáculos, no 7º dia. O que acontecia no 7º dia da festa dos tabernáculos para ter essa cerimônia das águas? Qual era o intuito do povo judeu fazer essa cerimônia das águas no último dia da festa dos tabernáculos? E todo mundo ali estava vendo isso. Isso era um costume. E Jesus estava vendo isso. E vendo como o povo era cego. Porque essa cerimônia das águas, para lembrar vocês, não está escrito na Torá. Não é lei de Moisés. Isso era uma coisa enxertada pelo costume judaico da época. Vamos lá, o que consistia? Durante os 7 dias, isso aqui foi a pesquisa que eu procurei eu vou passar para vocês. Um estudo. Durante os 7 dias da festa dos tabernáculos, durante toda a festa, durante os 7 dias, eles ofertavam, olha só a quantidade de ofertas: 70 bois, 98 cordeiros, 14 carneiros e 7 bodes no altar do templo. No último dia, eles davam 7 voltas ao redor das ofertas e depois derramavam água sobre o altar, lavando o sangue dos animais, e profetizavam as chuvas. Eles faziam um ritual dentro da festa dos tabernáculos, ao qual Deus não pediu nada disso, porque Deus garantia, e isso está na sua palavra, que se fossem cumpridos todos os requisitos e todos os estatutos da lei, ele mandaria as chuvas, as primeiras e as últimas. Deus nunca falhou. Deus só não mandava quando o povo falhava. E era maldição. Tanto é que, se você olhar, existem textos em Zacarias que falam que o castigo no milênio para aqueles que não subirem de ano em ano para celebrar a festa dos tabernáculos com Cristo na terra, não virá chuva sobre eles. E ele dá o exemplo do Egito. Ele fala isso. Final de Zacarias. Você pode entender que as chuvas estão relacionadas diretamente com o cumprimento das festas. Como o tabernáculo é a última, e eles já clamavam para as próximas chuvas que cairiam para dar a colheita das primícias, você vê que eles cumpriam as festas e clamavam, e Deus dava chuvas.
Aqui o que eles estão fazendo? Eles não estão fazendo isso. Eles estão cumprindo as festas e estão fazendo um ritual que eles mesmos, segundo o seu bel prazer, enxertaram dentro da lei e para fazer acontecer as chuvas, como se Deus não fosse mandar as chuvas. Olha lá, nesta cerimônia em que se derramava água no altar, a continuação do que acontecia. Eu vou só dar uma lida aqui de novo no pedacinho final para contextualizar. Então eles faziam o seguinte: no último dia eles davam 7 voltas ao redor das ofertas e depois derramavam água sobre o altar, lavando o sangue dos animais e profetizavam as chuvas. Limpava aquele altar, aquele sangueiro todo com águas. Você imagina a quantidade de sangue, né? Pelo número de animais que eles estão descrevendo. E a quantidade de água. Para poder limpar isso tudo. Era muita água, irmão. Nesta cerimônia em que se derramava água no altar, os sacerdotes tiravam a água do tanque de Siloé e levavam ao templo. O sumo sacerdote ia à frente, levando um jarro de ouro cheio de água do altar. Quando os sacerdotes se aproximavam da porta das águas, o chofar era soprado, seguido pelo canto dos salmos de louvor e ação de graças a Deus pela colheita. Quando a cerimônia era realizada, todos oravam pedindo chuva, pois estavam sedentos. Todo mundo sabe, irmãos, que Jerusalém é uma terra árida, é quente. No frio é muito frio e no quente é muito quente. Lá tem muito deserto, a água é escassa. Eles sofrem por causa da água. E nessa época eles estavam sedentos. Eles precisavam de água. E aí, no tempo de Jesus, as orações das águas, essa cerimônia, estavam firmemente estabelecidas no festival. Isso foi estabelecido no festival. Isso não era a lei de Moisés. Isso foi estabelecido e no tempo de Jesus estava no auge. Água e sangue desciam por toda a cidade de Jerusalém. Você consegue lembrar de Zacarias 14, 8, 11? O ritual das águas aqui? Ao lavar o templo, aquilo descia pela cidade, era água pra caramba, irmãos. Passava, lavava os corredores da cidade, descia aquela água com sangue, o povo se dobrava, o povo idólatra de Jerusalém se dobrava diante daquela água com sangue dos animais que estavam sendo lavando o altar, tocavam naquilo para obter cura. E Jesus Cristo vendo aquilo tudo com os olhos deles. Com os olhos dele. Isso não está escrito nas escrituras, mas a gente sabe que isso era um costume. E ele faz um clamor dizendo que não precisaria de nada disso, que bastava crer nele que iam fluir as águas verdadeiras. As pessoas não teriam mais essa sede. Aquilo era sombra, irmãos. Aquilo que estava acontecendo ali era sombra do que Cristo estava falando com a sua própria boca que vai acontecer no reino dele quando ele voltar. Era sombra. Ele fala, vem comigo, vem em mim, creia em mim, que de vocês fluirão o rio de águas vivas. Vocês vão estar em Jerusalém comigo, no meu reino. Vocês são co-herdeiros em mim desse reino. E o Espírito do Pai que eu passei para vocês vai fazer fluir de vocês para todas as nações da terra. Rios de água viva. É o que está em Zacarias 14, de 8 a 11. Jesus Cristo está falando isso em alto e bom som para quem quiser ouvir. Nesse contexto, que é o 7º dia da festa dos tabernáculos, que nos aponta para o milênio. Será coincidência ou será cumprimento profético ao qual nosso Senhor Jesus veio fazer quando ele se tornou homem e carne para vir na sua primeira vinda? Eu pergunto para vocês. Entende, irmãos? Isso tudo está ligado. E Jesus é tremendo quando ele vem falar essas coisas. E a gente consegue entender pela própria palavra o que ele estava pensando e para quem ele estava dizendo e com que intuito ele estava falando. Vamos continuar. Então, na continuação desse texto que a Fernanda acabou de ler, lá no verso 53, terminou a festa, os fariseus mandaram Guardas, né? Os guardas pegarem a Jesus Cristo nesse dia. Eles estavam tentando uma emboscada para pegar Jesus. Só que não conseguiram. Eles não conseguiram pegar Jesus. E aí,
No verso 53, no último dia da festa, depois da cerimônia, quando acabou tudo, os guardas voltam à presença do sacerdote sem Jesus. E no verso 53 diz assim: e cada um foi para a sua casa. Eu estou lendo só o verso 53 para dar o fim de João 7. Mas se você continuar lendo o contexto, o que eu estou dizendo para vocês aqui, que eles tentaram pegar Jesus, que os sacerdotes mandaram capturar ele, está escrito. Depois você confere lá. Pega a sua Bíblia e lê, para não ficar dizendo que o irmão Pedro só falou. Lê, confere. E lá no verso 53 eles não conseguem pegar Jesus porque não era a hora, e cada um foi para a sua casa. Fim da festa dos tabernáculos, aí vem o 8º dia, que era um dia solene. Não era mais a festa dos tabernáculos, mas era um Shabá solene, que nenhuma obra podia ser feita. Era um Shabá solene, um Shabá cerimonial. Não era o Shabá de 7. Então, eu vou mostrar para vocês, na lei, Levítico 23, versos 36 a 39, que esse 8º dia é um dia solene, é um dia de Shabá solene, que é o 8º dia. A festa acabou, tem o Shabá solene. Eu vou mostrar para vocês. E o 8º dia aponta para a eternidade. 35 ou 36 e o 39. Verso 36, depois leu 36. Só o 36 e o 39. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis sessão solene, nenhuma obra servil fareis. Lei, certo? 39. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao 1º dia e também ao 8º haverá descanso solene. Certo? No 1º dia da festa, no 8º dia, tinha descanso solene. A festa decorria nos 7 dias, no 1º e no 8º, festa solene. Certo? Descanso solene. Jesus, ele clamou o rio de água viva no 7º dia, que a gente já viu que aponta para o milênio. E agora vai acontecer um episódio no 8º dia, que nos aponta para a eternidade. E agora vem a coisa sensacional, que é o 8º dia. O que Jesus estava fazendo? Vamos lá, vamos abrir no capítulo 8 de João, nos versos de 1 a 11. E a Fernanda vai ler para a gente. Preste atenção, irmãos. É a continuidade. No 53 falou, e cada um foi para a sua casa. E aí continua. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada. De madrugada. Agora a gente tem que entender o seguinte. Madrugada, quando você clica na palavra aqui, é a aurora, a alvorada. É a palavra ortros. Ortros no grego. Significa aurora, alvorada. Na alvorada da manhã. Era a manhã do 8º dia. A gente sabe que no calendário judaico deles lá, 18 horas vira o dia. 18 e 1 já é o próximo dia. Então, se no 7º dia, no final da festa, era 18 horas, 18 e 1 era o 8º dia. Aí vinha a noite daquele dia, na manhã daquele 8º dia, madrugada, como está escrito na nossa Bíblia, mas é manhã, que está escrito aqui, alvorada, as primeiras horas da manhã, Jesus tinha retornado para o templo. Eu fiz esse adendo aqui só para a gente entender que madrugada aqui já é as primeiras horas do dia, não, os primeiros raios de luz daquele 8º dia, que já se iniciou às 18 horas e 1 minuto da tarde, certo? Vamos lá. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo via com ele. A mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um,
a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então vamos lá. Entendido? Todo mundo já passou o olho nesse texto e já conhece João 8, de 1 a 11, o episódio da mulher adulta. Mas vamos lá, vamos agora esquadrinhar esse texto. Olha só, nesse momento, os fariseus, eles pegam uma mulher e levam à presença de Jesus, que estava no 8º dia, sentado, com o dedo no chão, que a gente não sabe o que ele estava fazendo ali, vamos ver hoje, e apresentam a mulher. E aí já começa aquilo que Jesus já vinha abordando já lá desde João 7. Vocês não observam a lei? Por que procuram me matar? Aí aqui ele está mostrando, está vendo os caras adulterando a lei na cara dura. O que diz a lei de Moisés a respeito do adultério, se a mulher for pega em flagrante? No verso 10. O que diz lá? A Fernanda vai ler e vocês vão entender. Vê se está de acordo com o que os fariseus estavam apresentando nesse momento. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Ali naquela cena tinha o adúltero? Não. Só tinha a adúltera. E eles perguntavam a Jesus se era o que era certo fazer. Né? E foi em flagrante. Era para morrer a pedrada, o adúltero e a adúltera. E aí, o que está acontecendo ali? Eles estão ao seu bel prazer, adulterando, desobedecendo a Deus, abandonando as leis de Deus e criando a sua lei própria. Irmãos, isso está profetizado. Em Jeremias, no capítulo 8, os versos 8 e 9, dizem assim: Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos, e eis que rejeitaram a palavra do Senhor. A falsa pena dos escribas converteu a lei em mentira. Não está acontecendo isso aqui? Não aconteceu em João 7, quando eles circuncidavam no sábado e queriam matar Jesus porque curou no sábado? Isso estava na lei? Os escribas, com a sua falsa pena, estavam transgredindo a lei em mentira, convertendo ela em mentira, desobedecendo a Deus e abandonando as leis de Deus, a qual ele deu e entregou em tábuas de pedra para Moisés. Guarda isso, irmão. Desobediência a Deus e abandono a Deus. Era o que esses homens estavam fazendo. E quando eles interpelaram Jesus, Jesus falou o que a Fernanda leu em João 8, de 1 a 11. Quem tem pecado, atira a primeira pedra. Vocês estão fazendo a lei? Vocês estão cumprindo o que Deus deu a Moisés? Vocês estão fazendo da maneira certa? Se estão, atirem a primeira pedra quem não tiver pecado. Tá entendendo, irmão, o que está acontecendo aqui? Acabou de escrever, falou isso, voltou a sentar no chão e voltou a escrever. Da onde, eu quero mostrar para vocês de onde Jesus tirou essa atitude dele de escrever no chão com o dedo e o que ele possivelmente estaria escrevendo. Aí agora a gente tem que ir para o costume judaico novamente, para a cultura judaica novamente, que é importantíssimo, irmão. É importantíssimo a gente entender o contexto e os costumes judaicos nesses momentos, principalmente dos evangelhos e das parábolas de Jesus, porque Jesus fala para os judeus. Jesus está falando para o povo de Israel. Ele usa as parábolas, costumes da época, costumes judaicos. Então, se você... Tem um mosquito maldito aqui. Desculpa, irmãos.
A gente tem que entender para poder contextualizar e enriquecer as atitudes de Jesus Cristo. E entender o que ele pensa, o que ele estava pensando. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que os escribas, muito antes, que a gente viu aqui no tempo de Jeremias, a falsa pena deles já distorciam e tornava a lei mentira. Isso vinha acontecendo. E chegou um momento em que eles, para exortar o povo de Israel, o próprio povo judeu, eles não usavam mais a lei. Eles inventaram uma Torá oral. Eles já repreendiam, segundo o seu bel prazer, o que eles achavam que era correto, o que eles achavam ser misericórdia ou não. Eles já não se detinham à lei. Eles já proferiam leis próprias, que virou uma Torá oral, que mais tarde recebe o nome de Mishnah. E quem conhece as escrituras ou é fuçador de costumes judaicos vai entender o que eu estou dizendo. A Mishnah não é uma coisa que eu estou inventando aqui. A Mishnah ela é chamada de Torá oral. E aí, quando é falado, irmãos, cada boca fala uma sentença. E eles, cada um, tinham a sua sentença subjetivamente para cada ocasião a que eles estavam ali. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente fez o vídeo do adultério, do casamento do adultério, a gente leu uns textos em Malaquias que falavam que os sacerdotes, ele, por misericórdia, davam a carta de divórcio por qualquer razão. Para poder dar à sua mulher, que eles não queriam mais, o direito dela ter novas núpcias. Mas na lei estava escrito isso? A lei era por se achasse coisas indecentes na sua mulher. Aí você poderia perdoá-la e dar-lhe a carta de divórcio. Mas por qualquer razão eles estavam fazendo isso. Tá certo? Isso é a falsa pena dos escribas adulterando a lei de Moisés. Não era por qualquer razão, irmãos. Tinha uma razão específica para dar a carta de divórcio. E eles faziam por qualquer razão. Supondo uma falsa... Para favorecer os próprios interesses. Os seus próprios interesses. Entendeu, irmãos? Então, eu vou mostrar para vocês, e isso já vigorava no tempo de Jesus, essa Mishnah. A Mishnah não, porque a Mishnah é a Torá oral que foi escrita. Depois eles reescreveram uma Torá oral e virou um documento, o documento mais precioso do judaísmo, a Mishnah. Mas essa Torá oral, ela já havia sido falada, ela já havia sido escrita, mas não tinha virado documento ainda. Ela virou documento há pouco, não tem muito tempo, tá? Mas aqui, ó, o que eu vou dizer, já vigorava no tempo de Jesus e foi o que levou ele a meter o dedo dele no chão e escrever algumas coisas. Eu vou ler aqui para vocês. Tá lá em Zacarias, eu anotei isso em João. Calma aí. Eu vou procurar aqui. João 8. Só um pouquinho, irmãos. Aqui. E quem fez esse estudo, onde eu balizei o meu conhecimento aqui para buscar essas informações, foi o irmão Igor Guerreiro, do canal... Agora eu esqueci o nome do canal do irmão. Reino não. Irmão, me perdoa agora, eu esqueci o nome do canal dele, mas é o irmão Igor Guerreiro. Não lembro também. Tá, desculpa, irmão. Mas foi lá que um estudo que ele fez também a respeito desse assunto. Ele abordou esse tema e eu me enriqueço muito quando eu estudo pelo canal do irmão Igor Guerreiro. Eu até indico aqui para vocês. Eu deixo da descrição o canal dele. Tá certo? Vamos lá. Essa Mishnah, ela tem capítulos, ela tem versículos, e é a Torá oral que se tornou o Mishnah. É uma Torá oral que virou a Mishnah. O que dizia a respeito do Shabá, dentro dessa Torá oral chamada de Mishnah, que era costume judaico? Dizia assim: na Mishnah Shabá
Sanedrim, no capítulo 7, no versículo 2, cara, tem muita coisa nessa Mishnah. Tem até o que pode beber, o que não pode beber, o que pode consumir, o que não pode consumir. Irmãos, isso nunca foi escrito por Moisés nas tábuas e na lei. Isso tudo é enxertado do costume judaico na lei de Moisés e virou isso aqui, a Mishnah. Olha o que diz no capítulo 7, no verso 2. O cidadão, debaixo dessa Mishnah aqui, dessa lei criada, não pode, no sábado, escrever mais de 2 letras em pergaminhos ou papiros. Essa Mishnah está em hebraico ou inglês. Você só vai achar isso nessas versões, tá? Mas eu traduzi aqui e coloquei para vocês que na Mishnah Shabá, Sanedrim, no capítulo 7, no verso 2, diz assim: não pode escrever mais de 2 letras em pergaminhos ou papiros. Não pode. O ser humano, debaixo dessa lei, não pode escrever só 2 palavras, 2 letras em pergaminho ou papiro. Só 2 palavras, aliás, desculpa, 2 letras em pergaminhos ou papiros. É só o que o cara pode escrever no sábado. Dá para escrever alguma coisa em 2 letras? Nada. Então, é uma lei absurda. Mas era uma lei da Torá oral deles, chamada de Mishnah. E na Mishnah Shabá, Sanedrim, no capítulo 12, no verso 5, diz assim: pode escrever mais de 2 letras com o dedo se for na terra, no chão. Ou seja, no chão está liberado. Você pode escrever no sábado porque o vento leva, apaga e aquilo não é obra, servil. Não é obra, mas se você escrever e virar documento, é obra, servil. E isso no sábado você não podia fazer. Mas se você escrever no chão, o vento leva, aquilo apaga, não é obra, servil. Tá na lei de Moisés isso? Alguma coisa parecida com isso? Não. Mas existe e isso vigorava no tempo de Jesus. E ele sabia disso. Ele sabia disso e ele estava no 8º dia, era um Shabá solene, e ele estava ali ensinando dentro do templo. Ele vai transgredir a Mishnah dos fariseus que estão querendo pegar ele. Ele foi lá e escreveu no chão o mistério com o dedo. O que ele escreveu ali? Irmãos, Jesus é um cumpridor de profecias. A gente não começou falando isso aqui? No chão ele podia escrever o que ele quisesse, baseado na Mishnah Sanedrim, Shabá 12, verso 5. O que ele escreve? Jeremias, capítulo 17, no verso 13. Jeremias, capítulo 17, no verso 13. E eu pedi para vocês guardarem 2 coisas que eu falei. Que aqueles fariseus ali que já estavam com a falsa pena, fazendo toda a lei virar mentira, eram desobedientes a Deus e abandonaram a verdade de Deus para criar as suas próprias verdades. Aí em Jeremias 17, capítulo 13, tá o que Jesus escreveu no chão. Tá repreendido, cara. Vai voltar. Vamos lá, que foi no momento auge. Vou ler de novo. Jeremias 17, 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Olha a conexão de Jeremias 17, 13 com João 7, João 8, fechando tudo que a gente falou aqui. O momento que é. Por que ele fala fontes de água viva? E no dia imediato, o dia seguinte imediato, é o 8º dia apontando para a eternidade. 7º dia, milênio, 8º eternidade. E Jesus escreve no chão o nome daqueles que abandonaram o Senhor e que transgrediram a sua lei, que serão envergonhados, pois abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. O que Jesus estava escrevendo ali, irmãos? Estava escrevendo o nome daquelas pessoas que abandonaram ao Senhor. Aqueles caras que estavam ali mandando tacar pedra na mulher, que já estavam criando suas próprias leis com a sua falsa pena. É o que Jesus escreve naquele chão ali. Por isso aqueles homens voltaram constrangidos, um por um saindo de fininho, do mais velho ao mais novo, sem fazer nada com Jesus. Porque eles conheciam Jeremias 17, verso 13.
e sabiam exatamente o que Jesus estava escrevendo ali. Por isso saíram constrangidos. Só que, irmãos, isso é um costume judaico. A gente traz para enriquecer o estudo e dar contexto e entender. Mas a coisa mais profunda, a camada mais profunda, é o porquê que Jesus está fazendo isso no 8º dia. Por que Jesus está fazendo isso no 8º dia? Existe na Escritura algo que vai acontecer no 8º dia? A gente sabe que em Apocalipse 20, no final do milênio, no final do 7º dia, Satanás é solto. Tem uma rebelião chamada de Gog e Magog, que ele vai incitar todas as nações da terra que estavam no milênio a se rebelarem contra o reino de Cristo estabelecido. E aí cai fogo do céu e os consome. Aí começa a segunda ressurreição, a ressurreição para juízo. Se aberta os livros. E nesse momento é o juízo do trono branco. É quando Cristo e a igreja vão julgar as nações de todas as eras, todas as nações que não levantaram na primeira ressurreição, que é da bem-aventurança aí dos santos, vão levantar na segunda, para serem julgados segundo as suas obras. Eu tenho um estudo no canal que eu falo sobre isso. Vai ser levantado o juízo do trono branco, as almas são levantadas na segunda ressurreição, e a gente vai ler esse texto aqui, e lá são abertos o livro das obras e o livro da vida do Cordeiro. Eu pergunto para vocês, por que abre o livro das obras e o livro da vida? Se é a segunda ressurreição, e na segunda ressurreição não levantam os santos, levantam só os que vão ser julgados pela igreja. E quem está julgando já levantou na primeira ressurreição e está ali com Cristo no tribunal para julgar. Por que abre o livro da vida aqui? Será que é para julgar quem? Será que existem homens de Deus que foram reprovados, como esses fariseus aqui que cumpriam a lei e abandonaram a Deus e desobedeceram a Deus? Será que tem relação com esse momento do 8º dia aqui? Tem. Vamos ler Apocalipse 20, os versos de 11 a 13. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. E então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, que no caso é o Hades aqui, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. 13. Sim, até o 13. E o 15? Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, isso aí é o início da eternidade. É o começo da eternidade. Logo depois disso aqui, todos os inimigos de Deus, de Cristo, são colocados debaixo dos seus pés. Se você ler o texto, você vai ver que o Hades é lançado no lago de fogo, o diabo, o demônio e todos os condenados desse juízo, que forem condenados pelas suas obras, não forem absolvidos, serão jogados no lago de fogo e enxofre. Mais adiante, a Nova Jerusalém desce do céu e começa a eternidade de Deus na terra com os homens, no reino estabelecido do seu Filho. Você é o início da eternidade, esse juízo. É o que inaugura a eternidade, é o começo da eternidade. É quando começa o juízo de Deus sobre as nações. Cristo e a igreja julgam para limpar. É a última peneirada que Deus dá na terra para deixar os ímpios condenados ao lago de fogo. E quem é bom, quem for absolvido das suas obras. E quando eu falo isso, não confunda com salvação e igreja. A igreja já foi ressurreta na primeira ressurreição e já governou com Cristo 1000 anos. Está aqui julgando essas nações que vão ser julgadas pelas suas obras. Mas é aberto o livro da vida. Para que é aberto o livro da vida? No juízo do trono branco. Para mostrar para aqueles reprovados santos que eram para ter ressuscitado na primeira e não foram, vão ressuscitar na segunda, para olharem para o livro da vida e verem seus nomes riscados do livro da vida. Porque os seus nomes foram escritos no chão.
É o que Jesus está querendo mostrar aqui. Quem tem um nome escrito no livro da vida está arrolado no céu. Quem é desobediente e abandona a Deus tem um nome escrito no chão e é esquecido por Deus e é lançado no lago de fogo e enxofre. Entende, irmão? Estou falando de filho de Deus reprovado aqui nesse momento. Essa fala que eu disse aqui nos últimos 20 segundos aí é para falar dos filhos de Deus reprovados. E por isso abre o livro da vida, mas abre o livro das obras, para julgar as nações que ressuscitaram segundo as suas obras. Quem for bom é absolvido, ressuscitou e vai ser regido pelo reino de Deus que está na terra. Cristo, igreja, o próprio Deus que vai vir morar com os homens. Tá certo? Igreja é uma coisa, seres humanos absolvidos é outra coisa. Vão ser absolvidos e vão ser regidos pelo reino de Deus. Por isso são julgados. Para que Deus vai levantar na segunda ressurreição homens e mulheres para julgar segundo as suas obras? Para matar todo mundo no lago de fogo e enxofre? Se fosse para fazer isso, não tinha segunda ressurreição. Deixava morto, preso no Hades e no Sheol, não tinha para que ressuscitar esses homens. Tá entendendo, irmãos? Deixava preso no tormento lá. Mas não, ele levanta esses homens para dar cada um segundo as suas obras. E isso acontece no início da eternidade. Exatamente no mesmo momento, no início, na madrugada do 8º dia, quando Jesus escreve no chão o nome dos caras que desobedecem a Deus e vão ser esquecidos por ele. Essa palavra é para gerar um temor nos filhos de Deus que tem a possibilidade de perder a salvação, que a gente tem que desenvolver a salvação e ter esse temor de estar sempre em obediência a Deus para não ter o nosso nome riscado e não correr esse risco jamais de ter o nome riscado. O nome riscado do livro da vida é sinônimo de ter o seu nome escrito no chão quando Jesus escreve, nesse momento de João 8. Irmãos, Apocalipse, eu vou ler o último texto, Apocalipse 3, o verso 5. Diz assim: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que nós tenhamos o nosso nome mantido escrito no livro da vida e não seja apagados para ser escrito no chão onde o vento leva e Deus esquece. Tá certo, irmãos? Que o nosso nome seja mantido escrito no livro da vida e não no chão onde o vento leva. E sejamos eternamente esquecidos por Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida. E se mantivermos perseverantes até o dia da vinda do Filho de Deus, ou até que a morte nos ceife e nos leve, que estejamos santos com as nossas candeias acesas, preparados para o dia da nossa redenção, que é o dia da volta do Senhor. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, dá o seu like, comenta aí nos comentários, dá sugestão de estudos também para a gente avaliar, tá certo? E muito obrigado pela audiência. Tem um aí, guerreiro, que ficou com a gente até o final. Que Deus abençoe. Eu vou deixar aqui no canal, vou deixar a descrição do canal do irmão Igor Guerreiro, tá certo? E que a paz do Senhor seja no coração de cada um de vocês. Até o próximo estudo aqui no canal IG. Até.